No vasto e sombrio reino do Daimakai, lar dos demônios e energias místicas ancestrais, nasce uma nova figura que promete moldar o equilíbrio entre as forças celestiais e infernais, diferente de qualquer criação anterior, o resultado de um experimento singular da criação de um novo Majin, uma entidade com um potencial ilimitado, capaz de rivalizar até mesmo com os possíveis Tamagami? Será? Venha conferir nessa nossa análise de hoje. Mas antes disso, fala galera, eu me chamo Galk e sejam bem-vindos ao Playzone, o meu, o seu, o nosso canal. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Aqui tem sempre algo novo e emocionante, exclusivo, esperando por você. Mas só quem se inscreve no canal e ativa o sininho recebe essas notificações e fica por dentro de tudo em primeira mão. Então não perca tempo, se inscreve agora, ative as notificações e garanta que você não vai perder nenhum momento épico. É claro, deixe o like porque isso mostra que você está junto com a gente nessa jornada incrível e bora fazer parte dessa grande comunidade. Nesse episódio, a gente vê que ele começa bem tranquilo, né? Após Goku conseguir derrotar o Tamagami, ali do terceiro reino, eles acabam viajando pelo reino e resolvem fazer uma parada em um hotel para poder descansar, né? Já que o pessoal estava totalmente desgastado ali. E todos também sabem que Goku já foi reconhecido ali dentro do terceiro reino e o boato se espalhou como um rastilho de pólvora. Um rapaz com roupas laranjas, com bastão vermelho e com cabelo espetado havia derrotado ali, né, o Tamagami. Então, Goku já era reconhecido em todos os lugares aonde chega, e isso vai se tornar um grande problema. Pan então acaba tendo uma ideia ali de antemão, né? Acaba colocando um gorro na cabeça de Goku e escondendo a esfera do dragão para que ninguém o reconheça dentro do hotel. Mas o gorro que Panzi coloca em Goku começa a pinicar a sua cabeça. Ele decide arrancar o gorro bem no meio do salão, e isso acaba chamando a atenção de dois demônios que ali estavam. E eles acabam reconhecendo Goku. Então vemos que todos vão dormir ali no mesmo quarto. A ideia do Glory é proteger a esfera do dragão enquanto todos estão reunidos. Então vemos aí que Pansy vai tomar banho e após sair a gente vê que ela está mais tranquila, né? Ela decide dizer a Goku que também para ele tomar banho, né? Mas a gente vê que Goku faz birra com Pansy, já que Goku não queria tomar banho, mas Pansy insiste. Goku, seu Zé Porquinho. Então a gente vê que o Goku, ele não queria mesmo tomar banho, né, cara? E é muito engraçado isso, né, cara? E querendo ou não, é um meio que o Akira Toriyama ele consegue distorcer ali a história um pouquinho, colocar momentos ali dentro da história engraçados, né? Essa questão de Goku, ele às vezes não querer tomar banho e ficar ali mais de um dia sem tomar banho. Isso é muito engraçado e a gente vai ver isso mais à frente. Pan então, após muita insistência, consegue convencer o Goku a tomar banho, né? E após ele tomar banho, a gente vê que ele sai do banheiro e rejuvenesceu pelo menos uns 10 anos. Mas Goku não levou nenhuma muda de roupa ali para o reino dos demônios. Então Pansy decide emprestar uma muda de roupa para ele se vestir. Ele diz que não gosta de vestir calcinhas, então a gente vê aqui que o tio Akira ele consegue colocar pitadas engraçadas em momentos estratégicos ali. Mas aí eu me pergunto, todo mundo pegando no pé do Goku, Zé Porquinho, mas até agora nem o Glório e nem o Kaioshin tomaram banho desde que chegaram. Ô louco, hein, meu? Vemos então uma pequena confusão no saguão do hotel. Mas tudo não passa de uma armadilha para chamar a atenção de Goku e de todos ali que estão dentro do quarto, enquanto um outro bandido quebra a janela e rouba a esfera do dragão. Mas Pansy já estava prevenida, achando que isso poderia acontecer e colocou um rastreador na bolsa. E assim Goku os encontra rapidamente. E o intuito dos bandidos ali, né, era vender a esfera do dragão por dinheiro, né? Já que eles não conseguiriam reunir as outras ruas, né? Então Goku luta contra eles e recupera a esfera. Glório simplesmente usa sua habilidade mágica novamente de chicote, amarra e os lança para longe do hotel.
Então, como todo mundo está cansado, né, Goku se prontifica a ficar de vigia enquanto os outros descansam, para evitar que alguém ali entre e tente novamente roubar a esfera. Mas Goku não vai conseguir ficar acordado, né? Ele começa a ficar entediado à noite e quando chega na madrugada, ele acaba adormecendo. Calma, calma, calma. Se você chegou até aqui, não pula o vídeo. O melhor ainda está por vir. Então vemos que após Vegeta, Bulma, Piccolo e Hibis, eles se hospedarem no hotel no dia anterior e passarem a noite ali para descansarem, eles acordam e se deparam com a sua nave roubada. Simplesmente o modo Akira entra em ação e Hibis diz aquela frase clássica: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? A gente vê que o que aconteceu durante a noite, né? Eles acabaram indo no bar e a gente vê que o Vegeta mal chegou ali no reino do Daimakai e já se apresentou, né? Dando uma surra em alguns demônios que o acabaram importunando. E Hibis diz que provavelmente essas pessoas que o Vegeta bateu foram as pessoas que acabaram roubando ali a nave e que agora não vai ter mais Super Black. Agora vai ter que esperar. E quando eu disse que o melhor estaria por vir, não é nesse momento. Esse aqui é um deles. Então a gente vê que algo chama a atenção de Bulma no cinto de Hibis. Algo que está mexendo, mas ela não consegue fixar o olhar naquele momento. Então ela chega mais perto e olha para o cinto de Hibis e vê que o olho que está no cinto de Hibis olha para ela novamente. Bulma então se assusta e pergunta a Hibis o que é aquilo. Hibis então nos revela algo assim muito tranquilo, que ele achou aquele olho em uma floresta e que o pegou e colocou em seu cinto. Mas calma aí, em uma floresta? Será que essa floresta que ele achou esse olho poderia ser a floresta demoníaca, onde o olho se perdeu há muitos séculos, né? E ali a gente vê que não só o rei Goma, mas como todos os outros reis anteriores e muitas pessoas tentaram encontrar esse olho, mas nunca encontrou. Então, sabe aqueles ditados populares, né? Quanto a gente mais procura, a gente nunca encontra. Então, poderia ser esse o caso do olho, né? De tanto procurar por ele, nunca foi encontrado. Por quê? Porque simplesmente o não reconheceram e simplesmente o Hibis nunca o quis encontrar e simplesmente o esbarrou e o encontrou por acaso. Então, possivelmente, isso pode ter uma ligação, né? Essa questão do ditado. Em questão do olho, a gente fala, né? E você sempre querer buscar por algo e nunca encontrar, já que o olho nunca quis ser encontrado. Porque ele é um ser vivo. E o Hibis, como nunca quis encontrar ele, ou nunca desejou ter o olho, acabou o encontrando. Voltamos então ali para o primeiro reino do Daimakai e a gente vê que Degetsu está falando com alguém em um comunicador, buscando informações, né? E as informações que chegam a Degetsu é que as pessoas que estavam na Terra adentraram ali o reino dos demônios. O rei Goma então acaba ficando muito surpreso com tal notícia e se pergunta o que eles estão fazendo ali. Será que eles estão atrás da criança Namekuseidin, que é Dendê? Mas Degetsu informa que não, que eles estão atrás das esferas do dragão do reino do Daimakai. O rei Goma simplesmente cai na gargalhada e diz que é impossível alguém conseguir vencer um Tamagami. Degetsu então acaba informando que já derrotaram o terceiro Tamagami do reino dos demônios e essa pessoa é Goku. Isso deixa Goma simplesmente surpreso e incrédulo. E se pergunta como eles, com o formato de criança ali, né, a estatura de criança e transformado em crianças, conseguiram ali derrotar um Tamagami. Mas o que chama mais atenção do Rei Goma é porque Degetsu ele acabou escondendo essa informação um dia inteiro do Rei Goma. Isso o Rei Goma não consegue compreender e acaba brigando por Degetsu. É que a gente se pergunta, será que Anrisu está junto com Degetsu em algum plano? Ou não, simplesmente foi um acaso. O Degetsu achou que poderia ali resolver esse problema
sem ter que comunicar o Rei Goma. E após Vegeta, Bulma, Piccolo e Hibs esperarem por um longo tempo, Goku acaba chegando aonde eles estão ali no hotel. Mas simplesmente a nave que Goku está, ela é muito pequena e eles não têm espaço suficiente para levar todos. Então Goku diz a Vegeta que ele vai na frente para derrotar ali o segundo Tamagami, mas Vegeta acaba dizendo que está muito entediado de ficar ali. Então o Goku simplesmente diz, ó, faz o seguinte, vai para o primeiro mundo e derrota o Rei Goma. Então, isso aqui nos dá a entender que o Vegeta ele vai partir direto ali para o primeiro mundo, enquanto o Goku vai para o segundo. Depois que Goku acaba vazando dali, né, para o segundo mundo, a gente vê que os bandidos acabam retornando aonde está Vegeta ali no hotel e simplesmente irão se vingar de Vegeta. Mas eles acabam pegando Vegeta de mau humor, simplesmente parte para cima na porrada, mas a luta acaba em instantes. Não deu nem pro Piccolo se aquecer. E nesse ponto a gente tem que ver aqui dois aspectos, né? A luta demorou apenas 2 batatinhas fritas ali que o Hibs comeu e uma que a Pansy nunca tinha visto um Namekusei na vida dela. Então isso chamou nossa atenção aqui. Então a gente vai guardar essa informação porque mais para frente pode ser algo importante a ser revelado. Chegamos então no momento mais importante, na criação do Majin, aqui dentro desse episódio. E vemos novamente ali na mão da Marba um pote de vidro contendo sementes de Saibaman, as mesmas sementes que Nappa usou na Terra. A gente vê que Marba diz que antigamente ela tinha sementes de sobra para vender para outras pessoas. E fica algo no ar. Será que Marba é detentora e criadora das sementes de Saibaman ou simplesmente ali, né, o reino do demônio do segundo reino é o criador das sementes de Saibaman? Porque é uma tecnologia, né? Aquilo ali é uma tecnologia, a semente. Mas pode ser que não seja apenas uma tecnologia. Pode ser ali uma criação mágica, já que o Saibaman, ele é como se fosse ali um legume, né? Ele cresce da terra e acaba se transformando em um monstro. Isso dito anteriormente lá na Saga Z. E lá na Saga Z tem um ponto muito específico que a gente vai ler e para poder entender e contextualizar isso. Lá na Saga Z, a gente tem as seguintes explicações. A primeira explicação é que os Saibaman, eles foram criados ali a partir da biotecnologia dos cientistas Saiyajins. E um outro ponto é que eles foram ali uma espécie alienígena encontrada pelos Saiyajins e usado como ferramentas. Mas o que nos dá a entender é que eles foram criados ali no reino dos demônios, principalmente por cientistas ou magos, né, como experimentos. Eles acabavam sendo vendidos ali para outras civilizações, outros povos, como ferramentas, ou melhor, como soldados. Porque a gente vê que o Nappa acaba utilizando ele como soldados para poder fazer limpeza nos planetas. Então, simplesmente era só plantar ele no chão e fazer ali milhares de soldados e fazer com que eles seguissem a sua instrução. Então aqui a gente consegue entender o seguinte, que simplesmente se a Marba ela for a detentora ali da criação do Saibaman, né, das sementes de Saibaman, ela vendia esses produtos a Deus dará, né, tipo a qualquer pessoa, a qualquer povo. Só que aí a pergunta é, como ela vendia isso? Ela simplesmente saía do Daimakai para vender esse produto em outros lugares, porque a gente tem que entender que os soldados do Frieza, muitos deles usavam o Saibaman, ou simplesmente alguém ali do exército do Frieza ia até o reino do Daimakai, naquela época que ela era liberado o acesso, né, e conseguia comprar esses produtos da Marba, né, ou de outro mago que fabricava. Ou possivelmente um desses magos aí, ali do reino do Daimakai, fazia parte do exército do Frieza e fabricava esse produto, né? Então a gente tem várias especulações aí para fazer, mas a gente não tem certeza. Então isso são teorias. Então vemos que no caldeirão, né, que a Marba ali estava mexendo junto com a Anrisu, existia ali as propriedades mágicas da essência de Bu.
E aquele líquido ele acabou se tornando meio que uma terra, ou melhor, um adubo, né? E a gente vê que a Marba acaba dando a Risu uma dessas sementes de Saibaimã e diz que ela deve plantar essa semente ali próximo à superfície e regá-la com um pouco de água. E vemos que dessa terra acaba florescendo algo. Isso mesmo, florescendo, porque o Saibaimã, ele é um vegetal, né? Como dito lá na saga Z, ele tem propriedades de nascer como uma planta. Então, ele acaba florescendo e nasce um novo Majin, um Majin chamado Majin Kuu, né? Então a gente vê que a primeira ordem que a Anrisu acaba dando ali para esse Majin é que ele derrote o Tamagami do primeiro mundo. Isso acaba surpreendendo o Marba. E aqui vemos que o teste de força desse Majin se inicia ali em derrotar esse primeiro Tamagami e assim conseguir avaliar se realmente ele é um Majin forte que nem o Majin Buu, ou melhor, se ele realmente tem as propriedades ali e poder do Majin Buu. Então aqui vale a gente entender e lembrar que o Saibaimã ele não é exatamente um Majin Buu, né? Ele não é igual ao Majin Buu, ele é totalmente diferente do Majin Buu, né? O Saibaimã é uma criação ali. E o que aconteceu? Essa criação, ele ganhou um upgrade, né, ali com as propriedades mágicas do DNA do Majin Buu. Então, por isso que ele acabou ficando muito mais forte, uma aparência ali muito mais imponente, né? Mas o que me chamou mais atenção é que dentro do vidro que Marba segura existe mais uma semente de Saibaimã, o que nos dá a entender que ela pretende criar ali mais um Majin. E se realmente isso acontecer dela criar mais um Majin, pode ser que esses dois Majins acabem fazendo a fusão ali, usando os insetos, né? Aqueles insetos comestíveis lá do primeiro episódio, e fazer ali a criação de um novo ser. Um ser muito mais poderoso, que poderia ser ali o vilão final de Dragon Ball Daima. E assim concluímos a nossa análise desse anime fantástico. Mas antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos que traremos mais novidades, curiosidades e informações imperdíveis sobre animes, filmes e séries e outras novidades do universo nerd. Eu vou ficando por aqui. Até mais!